Josué 24, os versículos 14 e 15. Vamos ler todos juntos? Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitar fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, vi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Nessa noite nós vamos falar sobre tomada de decisão. Tá? Nós vamos pedir ao presbítero Ronaldo que eleve a Deus uma oração. Amém. Então, tomada de decisão. Meus irmãos, nós sabemos muito bem a história, do povo de Deus, desde o Egito até a Canaã, a terra prometida, e nós sabemos que é uma história de sucesso, uma história de muita luta. Ali 600 mil saíram do Egito, sem contar as mulheres, sem contar as crianças. E passaram 40 anos perambulando, podemos falar assim, no deserto, enfrentando muitas dificuldades, mas contando com a presença de Deus. E Deus preparou Josué, esse grande líder, que substituiu Moisés, para entrar na terra prometida, Canaã. E Josué teve essa experiência maravilhosa, de Deus estar atuando profundamente na vida de cada um do povo de Israel ali naquele deserto, de passar ali no Rio Jordão, a pé enxuto. Então, Deus mostrou que o povo dele não estava só, que ele estava com o povo dele, em qualquer situação. Então, vem muita luta, muita dificuldade, mas uma história de sucesso. Então, irmãos, precisamos ter segurança em nossas decisões. E nesse belíssimo texto em Josué, nós podemos ver tomadas de decisões na nossa vida cristã. E uma tomada, meus irmãos, tome uma decisão consciente. Nosso primeiro ponto. Tome uma decisão consciente. Há duas possibilidades nas nossas decisões, no sentido de servir a Deus, que foi o grande desafio de Josué. O grande desafio agora é no sentido de o povo precisava voltar-se para Deus. Esse povo que pôde contar com a presença de Deus, com os maravilhosos feitos de Deus, agora esse povo precisava voltar para Deus. Precisava realmente sentir a presença de Deus em suas vidas. E então há essas duas possibilidades, ou servir a Deus, ou aos falsos deuses. E quando nós lemos em Mateus 6, 23,
irmãos. Mateus 6, 23, eu acho interessante esse versículo, que diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, as riquezas aqui nós poderemos ver, é o que Jesus fala para os seus discípulos, né? E a riqueza seria um dos deuses, né? Um dos deuses que muitas vezes nos afastam do verdadeiro Deus, do único Deus de Israel, do Deus que precisamos ter essa plena consciência de que Ele é o nosso Deus e que nada vai afastar, né, essa decisão consciente. Então você precisa ter consciência de quem você está servindo, qual Deus que você está servindo, e não deixar que as coisas, e como colocado aqui, a riqueza, mas nós sabemos que existem outros deusinhos, né, por aí espalhado, e que às vezes atrapalha esse servir, esse Deus vivo, esse Deus que nós temos plena consciência, que Ele é o nosso Deus. E quando nós temos essa consciência, irmãos, as coisas que não agradam a Deus, as coisas que tentam nos levar, e Satanás, ele quer você distante desse Deus real, desse Deus verdadeiro, desse único Deus, ele quer que você fique distante. E é por isso que começa várias sugestões para você, né? E uma das sugestões é: você pode servir esse único Deus. Satanás coloca isso bem claro na sua cabeça. Você pode servir esse único Deus, mas quando você estiver velho, né? Velho, ele não vai ter muita coisa para fazer, então você vai se sentir bem na presença desse Deus quando estiver velho. E muitas pessoas entram por essa sugestão satânica. Eu estou novo ainda, eu preciso curtir, né? Eu preciso tomar algumas decisões no sentido de passar a minha mocidade de outra maneira. E a vida é muito curta, né? Não soprar, né, do vento, não soprar é como uma palha, espalha. Então, muito rápido às vezes está passando. Quantos planejamentos às vezes estamos fazendo e que às vezes não vamos conseguir, porque é rápido a nossa passagem. E às vezes você deixa: não, eu vou servir esse Deus quando eu estiver velho. E às vezes você não vai chegar a essa velhice. Você não vai ter esse privilégio de chegar a envelhecer, morre novo ainda, é ceifado novo. Por vários N coisas pode acontecer na sua trajetória e pode ceifar a sua vida. Então, não podemos deixar, né, essa ideia de servir a Deus quando estiver velho. Vamos servir enquanto estamos novos, enquanto estamos com vigor, como fala a palavra de Deus mesmo, né? Aproveita o vigor da tua mocidade, né, e sirva esse Deus. E Jesus, ele disse, né, amai a Deus em primeiro lugar, canaliza todas as tuas forças, todo o teu potencial em adorar, em bendizer, em buscar, em servir esse Deus vivo, esse Deus presente, esse Deus que tem demonstrado o quanto nos ama, o quanto tem cuidado do seu povo, né? Ali da linhagem de Israel, um povo que eles têm, né, em mente um testemunho a dar do quanto Deus foi maravilhoso ali, tirando do Egito, daquela escravidão ali de 430 anos, né, daquele sofrimento que eles achavam que não tinha mais solução, mas Deus resgata aquele povo da servidão do Egito, né, e permite que passe 40 anos no deserto, mas que entre na terra prometida, Canaã, né?
Então, Josué, ele estava muito alegre, né? Porque do tempo dele, o único que foi permitido entrar na terra prometida foi Josué e Calebe, né? Porque eles não duvidaram do poder de Deus, do que Deus podia fazer quando eles foram ali como espias olhar aquela terra, e os outros espias ficaram com medo. Não, essa terra, o pessoal são gigantes, eles estão armados. E Calebe e Josué tiveram a coragem, eles são gigantes, estão armados, mas nós temos o nosso Deus, o Deus que pode todas as coisas, né? O Deus que está conosco, nos dando essa segurança. Então, irmão, nós precisamos ter essa consciência, como fala aqui no versículo. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitar fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servir ao Senhor. Então, Josué está falando aqui a palavra de Deus, Deus está falando conosco, no sentido, né, que nada venha substituir esse Deus. Quantas coisas, às vezes, a gente se envolve e deixa Deus de lado. Às vezes, ficamos apaixonados pelas coisas, né, aqui terrenas, coisas que ficam aqui mesmo. E, às vezes, ficamos tão presos e deixamos Deus de lado. Não podemos, vamos servir, né? É o que Josué está conclamando ao povo. O povo que viu a beleza, as maravilhas de Deus, né, os milagres de Deus. Então, deixa de lado aquilo que não pertence a Deus, aquilo que não agrada aos olhos de Deus. Então, os deusinhos, deixa de lado, apaga. Ah, pastor, mas eu gosto tanto disto, né? E nós realmente somos voltados às coisas que podemos apalpar, às coisas que podemos ver, às coisas que podemos manipular. Nós somos voltados para isso. É por isso que as pessoas são voltadas a adorar esses deusinhos, porque estão vendo, porque estão sentindo algum prazer, estão podendo pegar. Então, se prende a isso. E Josué está dizendo, deitai fora. Deitai fora. Nós precisamos ter essa consciência de que o Deus que servimos é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que pode todas as coisas. É o Deus que interfere na minha vida. É o Deus que interfere nas minhas ações. E eu posso contar com a presença dele. Porque ele é poderoso. Eu posso contar com a presença dele no meu lar. Né, na administração do meu lar. Né, no cuidado com a minha família. No cuidado com a igreja. No cuidado com o seu povo. Eu posso. Eu creio nessas possibilidades, que Deus está cuidando. E que Deus quer o melhor para cada um dos seus servos. E Deus está na nossa família. Né? Deus está na nossa vida. Não podemos, irmãos, jamais abrir espaço para os deusinhos, para as coisas que às vezes você acha que é mais importante. Com essas coisas que às vezes estão lhe dando uma falsa alegria. Essas coisas fantasiosas. E que às vezes nos prendemos. E a palavra está no sentido, larga isso, deitai fora. Então não podemos servir a dois senhores. Né? É o que Jesus nos alerta. Não podemos servir a Deus e as coisas, a Deus e a riqueza,
a Deus e o dinheiro. Tome também uma decisão permanente. A ideia de servir é estar disposto a servir permanentemente e constantemente. Não temporário. Então, Josué está dizendo, vamos servir a Deus, o único Deus. Vamos deitar fora os falsos deuses. Mas vamos servir permanentemente, constantemente. Não temporariamente. Né? Hoje, nós temos o trabalho temporário. Até no setor público, já tem esse negócio aí, né, do trabalho temporário. Então, o trabalho temporário, né, é naquela época. Às vezes, final de ano, né, às vezes, para cobrir, né, alguns que aposentaram, né, e o déficit que está aí no setor público. Então, eles aproveitam. E você vai trabalhar ali temporário. Então, você não pode fazer compromisso, né, além daquele tempo que você vai passar. Às vezes é 1 ano, 2 anos, 3 meses. Então, você não pode comprar aí um carro, a prestação, né, que vai aí 60 prestações, sendo que você só vai passar 4 meses ou 1 ano naquele serviço. Né? Então, quando você pensa que tem emprego, não tem, já acabou. Não, a temporada já passou. Então, vai estudar, passar num concurso, é que esse aí foi temporário. Então, servir a Deus não pode ser temporário. É algo permanente. E é gostoso. Você servir a Deus, você saber que vai servir a Deus, não quando estiver velho, não porque é criancinha ainda, não. Servir a Deus desde da criança, né, até o dia que Deus permitir, né? Até a eternidade. Então, essa que é a ideia. Servir a Deus, né, permanentemente, né, constantemente. Deus fazendo parte do meu agir, fazia parte do meu andar, do meu levantar, do meu dormir. É Deus, né, tomando conta do meu ser. E vale a pena, meu querido irmão, você poder saber que você não é órfão nessa terra. Você tem um ser superior, um ser que marca a tua vida, um ser que está fazendo parte, né, integrante no teu viver, em tuas decisões, em tua ação, e que você pode contar saindo de casa, né, permanecendo em casa, no trabalho, na rua, na igreja, aonde quer que esteja, a situação que esteja enfrentando, você poder dizer, eu tenho um Deus que não me deixa só, um Deus que na hora de um conflito, Ele não vai afastar de mim, Ele está comigo, um Deus que vai me dar condições emocionais para solucionar os problemas, para resolver aquilo que às vezes não está ao meu alcance. Está no alcance de Deus, porque Deus pode todas as coisas. Então é gostoso você poder dormir, né? Quantas pessoas não conseguem nem dormir, né? Pessoas que andam atribuladas, pessoas que andam amarguradas, pessoas que andam temerosas, pessoas que andam medrosas, com medo, não consegue dormir. E você poder colocar, né, a cabeça no travesseiro e dormir sossegado. Porque você tem um Deus que está, né, a par de toda a situação. Se está enfrentando problema, então, mas Deus está vendo.
Você passou um dia difícil no trabalho, né? As relações com os filhos. Mas Deus está vendo tudo. É aquela dor que remédio não passa. É aquele cantor, o Prince, né? Morreu a dose de remédio foi muito forte, né? Então ele não aguentou, morreu. Então é aquela dor consistente. Dor que você toma o remédio e não passa. Deus está vendo. E Ele vai aliviar essa dor. Ele vai aliviar esse sofrimento. Porque você pertence a Ele. Amém? Quando nós podemos dizer, eu pertenço a um Deus todo-poderoso, um Deus que pode todas as coisas, eu posso confiar, colocar nas mãos dele. É algo que fugiu das minhas possibilidades, mas eu coloco, Senhor, eu não posso. Eu não posso mais. Está em tuas mãos. E Deus está vendo. Até o teu clamor. Diz que o povo lá no Egito, eles clamaram. E o clamor, o sofrimento do povo de Deus, chegou até os ouvidos de Deus. E Ele providenciou o meio para que Moisés, mesmo gago, né? Mesmo com a desculpa que ele deu, eu sou gago, eu não consigo falar. Eu não tenho força nenhuma para enfrentar Faraó. Mas Deus diz, não, eu vou te usar. É mesmo gago, você vai. Você não vai fugir dessa, não. Pelo fato de ser gago. Né? Tem o teu irmão aí, Arão, que vai intermediar, que vai ajudar, vai ser um intérprete. Né? Nessa gagueira sua, tem Arão, teu próprio irmão, ele vai ser o intérprete, né? Diante de Faraó. Então, Deus, né? Se a gente for olhar aos olhos humanos, não tinha condição nenhuma realmente, né? De Moisés tirar aquele povo ali do Egito. Mas Deus, o que Deus disse? Eu ouvi o sofrimento do meu povo. O meu povo não vão morrer nesse sofrimento que eles estão clamando, por essa dor que eles estão passando. E é isso que Deus faz, irmão. Às vezes você está com algo que não está conseguindo resolver, fugiu das suas possibilidades, mas Deus está vendo. E Ele sabe que você quer uma solução, mas não consegue. Então, aguarde a vontade de Deus. Né? Deus está vendo. E o momento de Deus não é o nosso momento. Ele quer o melhor. Mas nós somos imediatistas, a gente quer logo. Né? Parece que a gente quer num toque de mágica. Mas Deus está vendo. E o tempo dele é diferente do nosso. Quando você menos esperar, o Senhor está solucionando, amém? Quando você talvez até já esqueceu, Deus coloca a mão. Eu quero solucionar. Eu quero tirar esse sofrimento. Eu quero tirar essa tribulação. Eu quero tirar isso que está atrapalhando a vida do meu servo. Porque Ele quer o melhor para cada um de nós. Às vezes é os filhos que estão dando trabalho, às vezes é o marido que está dando trabalho, às vezes a esposa está dando trabalho, às vezes é o vizinho, às vezes é o colega de trabalho, às vezes é o chefe. E você, às vezes, não suporta mais. Quantas pessoas, às vezes, vêm, não aguento mais. Aguenta. Porque nós temos um Deus que vai solucionar. Nós temos um Deus que vai dar solução em tudo isso. Né? Mas um Deus do qual estamos servindo permanentemente. Um Deus que nós não vamos deixar que as outras coisas venham tomar o seu lugar. E é isso que
Josué está falando para o povo, não vão ficar, agora vocês sofreram muito no deserto, agora estão na terra prometida, né? Tomaram posse da terra, mas não vão deixar esse Deus de lado, esse Deus que fez toda essa maravilha. Esse Deus que tirou lá da escravidão do Egito, esse Deus que permitiu passar esses 40 anos no deserto, esse Deus que permitiu entrar na terra, tomar posse da terra. Não esqueça. Continue servindo esse Deus. Também tome uma decisão leal. A lealdade, ela implica assim naquela amizade sincera, aquela que você confia, né? Aquela que você sabe que na hora que você precisa, está ali. É a amizade do nosso Deus, né? Deus aguarda de cada um de nós a nossa lealdade com Ele. Em todos os momentos de nossa existência. Deus aguarda essa lealdade. Nós vemos, às vezes, somos leais com nossos amigos, somos leais com os nossos cônjuges, né? Somos leais com os nossos filhos, somos leais com o nosso trabalho, com o nosso chefe de trabalho, com os amigos de trabalho. E, às vezes, com Deus, nós negligenciamos essa lealdade. Deixamos de lado. E é isso que Josué está falando, quando ele diz no versículo 15: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué não estava obrigando a nenhum daqueles, né, filho de Deus, nenhum, a servir a Deus na marra. Aliás, não podemos servir a Deus na marra, né? Mas ele disse: vocês precisam tomar uma decisão. É por isso que a tomada de decisão, às vezes, ela se torna radical mesmo, né? A gente vê Josué, ele foi radical no sentido de: o meu Deus é o meu Deus. Agora vocês tomam uma decisão. Vocês sejam leais com esse Deus, né? Ou não. É como Jesus disse, né? Não podemos servir a dois senhores. Ou vocês vão servir os deuses lá do Egito, dos amorreus, né? Dos vossos pais, ou o Deus do qual eu estou falando para cada um de vocês. O Deus que eu e a minha família vamos servir. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então a gente vê uma preocupação familiar profunda de Josué, de colocar a família ali no sentido de não só ele, não uma decisão isolada, mas ele disse: eu, e o complementa, e a minha família. É gostoso, né, quando há essa sintonia familiar, que é necessário, né? Essa sintonia dos pais com os filhos. Né? Não tem coisa mais gostosa do que você saber: eu tenho meu pai, eu tenho a minha mãe, né? Eu tenho lealdade com meu pai, tenho lealdade com a minha mãe, tenho lealdade com meus filhos. Até mesmo em decisões difíceis. Quantas decisões no lares? São decisões, às vezes, difíceis, e que tem que haver
né? Tem que haver uma harmonia entre os pais, os filhos, para determinadas decisões. Né? E tinha um colega que disse, não, lá em casa é o seguinte, eu falo e vou ouvir a mulher. Eu vou ouvir a mulher, mas no final a decisão vai prevalecer a minha. Então eu até deixo ela entender que ela está mandando. Cara safado. Eu fico só observando, dou corda e fico vendo para ela achar que está dona da situação, que ela está mandando. Mas no final a decisão é minha. Eu acho que aí foge da democracia familiar. Né? Temos que ter uma democracia. As decisões realmente tem que haver, né? Uma harmonia. É o que você quer, o que os filhos estão querendo, né? Para poder tomar essa decisão. Né? Então, nós temos que ter essa lealdade dentro do lar, e essa lealdade ela é refletida à medida que você é leal com esse Senhor, com esse Deus que você está servindo como o único Deus da sua vida. Esse Deus que não lhe deixa atrapalhado. Esse Deus que sabe as suas decisões que você precisa tomar. E Ele está orientando. É por isso que nós precisamos colocar a Deus qualquer decisão que vamos tomar. No nosso lar, na igreja, nós precisamos pedir a Deus, Senhor, me oriente. Não depois que quebra a cara, não. Porque às vezes a pessoa, depois que é enrolada, depois que as pessoas enrolam, é que vai, meu Deus, isso aconteceu. Aconteceu. Você não colocou nas mãos de Deus? Você orou, pediu a Deus uma orientação? Ou você tomou de qualquer jeito? E agora está reclamando, né? Porque não deu certo. Então, nós temos que estar na lealdade com o nosso Deus, nós precisamos colocar nossas decisões, que são muitas que tomamos no nosso dia a dia, sempre nas mãos do Senhor. Senhor, faça a tua vontade. Né? Senhor, faça a tua vontade e não a minha. Porque a tua vontade vai ser a melhor. Né? Então, irmãos, toda decisão precisa brotar do coração. Né? Mas, porque servir a Deus precisa ser uma decisão consciente, uma decisão permanente e também uma decisão leal. Então, o coração é que está brotando decisões onde Deus faz parte, onde Deus quer o melhor. E nós cremos que Deus vai fazer o melhor para a sua vida, para a igreja, para o seu lar, para a sua família, né? Para o seu trabalho. Deus está olhando tudo. Deus está a par de tudo. Às vezes a gente vê um Deus tão distante, mas Ele está tão perto, olhando e vendo se você está tendo essa consciência, se você está tendo essa permanência, essa lealdade com Ele, diante de suas decisões. Então, vamos seguir essa orientação bíblica, né, do grande líder Josué, né? Vamos dar espaço somente para Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Saia essa noite, né, desta igreja aqui do templo, saia dessa noite com essa ideia fixa na sua mente. Vá para o seu lar, vá para o seu trabalho, né? Passe a sua semana, uma semana abençoada, né, na presença do Senhor, mas com essa ideia fixa. Eu quero servir a Deus. Eu quero levar a minha família para servir a Deus. Eu quero experimentar essa harmonia de Deus na minha vida, no meu lar, na igreja, no meu trabalho. Que Deus nos abençoe.